Catolicismo. A Igreja Católica foi realmente fundada por Jesus? Eis a questão. Inscreva-se no canal e seja bem-vindo. A Igreja Católica Apostólica Romana não é a mesma igreja fundada por Cristo e continuada por seus apóstolos logo após a sua assunção aos céus. De fato, o cristianismo teve origem ali, mas a partir de certo momento na história o catolicismo começou a se desviar das verdades do Evangelho, tornando-se hoje uma igreja altamente prostituída. Pode-se datar que o começo deste desvio deu-se quando o imperador Constantino, 306-337, depois de Cristo convertido ao cristianismo, 312, e publicou o Edito de Milão, 313, depois de Cristo obrigando todos a se tornarem também cristãos. Este fato colaborou para que, ao invés de conversões genuínas, houvesse uma espécie de sincretismo. Muitas práticas pagãs, tais como as festas para a adoração ao Sol Invicto e à deusa Iostar, fossem introduzidas nas comemorações cristãs do Natal e da Páscoa. A partir de então, a curva de desvio da verdade acentuou e acelerou-se de forma violenta, a ponto de os séculos mais negros da história da Europa coincidirem com os anos em que a Igreja Católica reinou soberana. Os 1000 anos de trevas, 1500. Trevas estas não só espiritual, mas também intelectual e moral. Veja a seguir um resumo dos desvios introduzidos pela Igreja nestes quase 1300 anos. Orações pelos mortos, em 310. Acender velas, em 320. Adoração de santos, em cerca de 375. A adoção da missa como necessária para a salvação, em 394. Adoração à Virgem Maria, em 432. A doutrina do purgatório, em 593. Supremacia papal, 606. Costume de beijar o pé do Papa, em 709. Adoração a imagens e relíquias autorizada em 788. Água benta, em 840. Canonização de santos, em 993. Celibato, em 1074. A Igreja Católica Apostólica Romana não é a mesma igreja fundada por Cristo e continuada por seus apóstolos logo após a sua assunção aos céus. De fato, o cristianismo teve origem ali, mas a partir de certo momento na história o catolicismo começou a se desviar das verdades do Evangelho, tornando-se hoje uma igreja altamente prostituída. Pode-se datar que o começo deste desvio deu-se quando o imperador Constantino, 306-337, depois de Cristo convertido ao cristianismo, 312, depois de Cristo e publicou o Edito de Milão, 313, obrigando todos a se tornarem também cristãos. Infalibilidade papal, em 1076. O terço foi introduzido em 1090. 7 sacramentos, em 1140. A venda de indulgências, em 1190. O dogma da transubstanciação, em 1215. Confessionário, em 1215. A Ave Maria, em 1316. O cálice determinado só para o clero, em 1415. O purgatório decretado, em 1439. Tradição católica romana do mesmo nível que as Sagradas Escrituras Bíblicas, em 1546. Livros apócrifos incluídos no cânon bíblico, em 1546. A Concepção Imaculada de Maria anunciada em 1854. A Ascensão de Maria ao céu, em 1950. Todos estes desvios, além de outros mais que não coloco aqui para não ser extenso, não encontram apoio bíblico. Por isso a Igreja Católica sempre recorre à tradição. Dizem: Jesus não mandou escrever o Evangelho, mas pregar o Evangelho. No entanto, a mesma Bíblia que eles dizem ser a palavra de Deus afirma:
Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Apocalipse 22, 18, 19. A Igreja Católica percebeu que, no Brasil, ela perdeu muitos fiéis para as igrejas evangélicas. Por isso a chamada Renovação Carismática Católica tem investido pesado em copiar os evangélicos, principalmente os pentecostais. Tem tirado as imagens das igrejas e pouco falam nos santos. No entanto, a adoração a Maria se fortaleceu na mesma proporção em que a renovação espiritual trouxe novo fôlego para as paróquias. Inscreva-se no canal e seja bem-vindo.